Bom dia, quarto ano. Como é que vocês estão? Um beijo em cada um de vocês. Hoje, quarta-feira, nossa aula será de língua portuguesa, 23/9/2020. Certo, turma? Hoje vamos trabalhar o nosso livro, tá bom? O nosso livro de língua portuguesa sucesso. Tiana pede para que vocês peguem o livro de vocês e vamos trabalhar um assunto novo, mas um assunto que está no nosso dia a dia, tá certo? O uso dos porquês. Certo, turma? Porquê separado sem acento, porquê separado com acento, porquê junto, tia Ana, sem acento e porquê junto com acento. Então, vocês sabem usar os porquês corretamente. Então, hoje vamos aprender. Não é difícil, vocês terão apenas que prestar bastante atenção, certo? Para que a gente possa entender. Ok, turma? Posso contar com vocês, então? Vocês verão que é um assunto muito fácil. Tiana vai ensinar umas regrinhas onde vocês não irão mais se confundir no uso dos porquês. Tá certo, turma? Então, por favor, peguem o livro de vocês e coloquem nas páginas 230, 231 e 232. Vocês irão colocar classe, certo? Hoje não esqueçam de colocar a data. Certo, turma? Então, classe, vocês irão colocar 23/9/2020, 230, 231 e 232. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ler o nosso livro explicando o uso dos porquês e depois Tiana vai dar a dica para vocês. Tá certo? Então, eu peço que vocês acompanhem Tiana no livro. Vamos lá? Então, diz assim, uso de porquê junto, porquê separado, porquê junto com acento e porquê separado com acento circunflexo. Preste atenção. Leia essa tira do personagem Agar. Então diz assim, presta atenção. Por que não posso participar de um ataque? Eu sou tão valente quanto qualquer guerreiro. Observem o uso do porquê. Porque meninas não participam de ataques por isso. Mãe, o pai não quer me levar ao ataque, ele me odeia. Ah, para de chorar, querida. Vai deixar o teu vestido todo enferrujado. Observaram aí? E aí? O que vocês me dizem? Ó, vamos aí. Vamos seguir o livro, certo? Depois Tiana dá a explicação. Presta atenção. Usa-se porquê separado, sem acento. Ó, quando puder ser substituído por pelo ou pelos, quais, qual ou quais. Nesse caso, há um substantivo antes. Quando puder substituir por que motivo, quando puder ser substituído por qual. No início de perguntas. Preste atenção, gente. Diz assim. São esses os motivos por que namoramos. São esses os motivos pelos quais namoramos. Vocês observaram aí que esse porquê, quando puder ser substituído pelos quais, ele, Tiana, vai ser um porquê separado sem acento. Com isso, quando ele vem no meio da frase. Então, a gente faz a troca por qual ou pelos quais motivos, então é o porquê separado. Mas se ele vem no início da frase, como uma pergunta, ele é porque separado sem acento. Então, ele pode vir, presta atenção. Separado sem acento, Tiana, no meio da frase, onde eu vou fazer a troca pelo qual ou por quais, né? Pelos quais motivos.
E ele pode vir no início, Tiana, numa frase interrogativa, numa pergunta. Gente, presta atenção. Aí aqui no livro de vocês está, usa-se porquê separado sem acento. Aí tem algumas explicações. Tiana vai explicar sem olhar para o livro, tá certo? A gente não vai utilizar e só vai pegar os exemplos do livro. Por quê? Porque Tiana vai explicar um por um detalhadamente, tá certo? Para que vocês peguem. Então, nós pegaremos apenas, Tia Ana, os exemplos. Posso contar com vocês? Então, vamos lá. A tia pede para que vocês prestem bastante atenção. Certo, turma? Deixa a tia apagar aqui. Deixa eu apagar todo o bloco. Então, vamos lá. Vamos iniciar com o porquê separado, tá certo? Porquê separado sem acento. Quando é, Tiana, que a gente utiliza o porquê separado sem acento? Então, prestem atenção. O porquê separado sem acento circunflexo, se ele vem no início de uma frase. Então, tia, sempre que vem no início da frase e é uma pergunta, eu já sei que é o porquê separado sem acento. Deixa a Tiana colocar aqui um exemplo. Porque você não foi ao médico. Certo? Então, tia Ana, eu uso porquê separado, sem acento, sempre que ele vem no início de uma pergunta. Certo? Por que você não foi ao médico? Por que você não foi à escola? Separado, sem acento. Mas, tia Ana, existe também o porquê separado no meio da frase. E aí, quando vem no meio da frase, tia Ana, por que vem no meio da frase separado sem acento? Então, tia Ana vai dar um exemplo aqui para vocês. São esses motivos, preste atenção. São esses motivos. São esses motivos porque namoramos. Olha só. Já aprenderam que o porquê separado sem acento sempre vai vir, né? Sempre que vir no início, fazendo uma pergunta, ele é separado com acento. Mas no meio, Tiana, por que usamos o porquê separado sem acento no meio? Sempre que a gente puder, gente, trocar pelo qual, pelos quais, certo? Sempre que a gente conseguir, por que motivo? Sempre que a gente puder fazer a troca. Então, quando eu digo assim, são esses os motivos por que namoramos. Então, são esses os motivos pelos quais tá vendo? Preste atenção. Sempre que vir no início, Tiana, de uma pergunta, por que separado sem acento? Sempre que vir, Tiana, no meio, mas eu puder fazer a troca pelo qual, pelos quais, eu vou colocar separado sem acento. Certo, gente? Vamos lá. Sempre que a gente conseguir fazer a troca. Ok? Tudo certinho. Aprendemos o porquê separado sem acento. Ele pode vir, Tiana, no início de uma pergunta e ele pode vir no meio. No meio, como é que eu vou saber se é separado sem acento, Tiana? Eu vou fazer a troca. Certo? Tudo certinho? Então, vamos seguir. Vamos agora no livro de vocês entender o porquê separado com acento.
Então, tia vai apagando aqui. E vamos entender o separado. A gente entendeu o separado sem acento. Agora a gente vai entender o separado com acento. Gente, é muito fácil, certo? Ele também é utilizado para frases interrogativas, para perguntas. Só que, ao invés... Vocês lembram que o sem acento ele vem no início? Lembram? Ele vem no início em frases interrogativas. O porquê separado com acento, ele vem no final. É uma pergunta também, tia. É uma frase interrogativa. Só que ele vem no final. Certo? Deixa a Tiana dar um exemplo. Você voltou por quê? Você voltou por quê? Deixou de ser uma frase interrogativa? Não. Mas, tia Ana, se tivesse no início o porquê, seria separado assim, assim. Por que você voltou? Olha a diferença, gente. Sempre que for frases interrogativas, só que o porquê estiver no início, separado, sem acento. Sempre, tia Ana, que for frases interrogativas, mas o porquê estiver no final da frase, separado, com acento. Pegaram isso, gente? De certeza. Então, você voltou por quê? Você não foi ao shopping por quê? Separado, com acento. Por que você não foi ao shopping? Separado, sem acento, certo? Então, já entendemos porquê separado, sem acento, e o porquê separado com acento, certo? Vamos apagar. Vamos agora, Tiana, entender, vamos seguir o livro. Vamos entender o porquê, agora o porquê, junto, sem acento. Vamos lá, gente. Junto, a gente trabalhou os porquês separados. Então, por que, tia Ana, utilizamos o porquê junto com acento? Gente, presta atenção. Utilizamos o porquê junto com acento em frases afirmativas, tá certo? Sempre que a gente for introduzir uma explicação, certo? Sempre que a gente for dar uma explicação, né? Uma causa, um motivo, a gente vai utilizar o porquê junto com acento. Lembram que eu disse assim: por que você não foi ao médico? Não fui porque mamãe estava doente. Eu expliquei, eu estou dando uma explicação. Não fui porque mamãe estava doente. Então, Diana, o porquê junto, sem acento, é quando eu vou usar nas frases afirmativas. Eu vou dar uma razão, um motivo, uma explicação. Certo? Deixa a Tiana colocar um exemplo aqui para vocês. Não fui ao médico. Não fui ao médico. Não fui ao médico porque o carro quebrou. Vocês lembram que houve uma pergunta: por que não foi ao médico? Ou não foi ao médico por quê? As perguntas. Aí aqui eu vou responder. Então, por que, Tiana? A gente utiliza junto, sem acento, para responder. Exatamente, para responder. Então, uma frase afirmativa para um motivo. Você vai dar uma explicação. Por que não foi ao médico? Não fui ao médico porque o carro quebrou. Certo, gente? Porque junto, sem acento, tia Ana,
eu vou utilizar para responder a pergunta, para dar uma explicação, um motivo, uma razão. Certo? Muito fácil. Fácil, ó. Porque separado, fácil. No início, Tiana, de uma pergunta. Porque separado com acento, Tiana, é uma pergunta, mas ela vai lá para o final da frase. O porquê junto, Tiana, eu vou responder. Certo? Eu vou afirmar, eu vou dar um motivo. E agora, Tiana, o porquê junto com acento. Gente, é muito fácil. Se ainda é o mais fácil. Então, quando usar, Tiana, o porquê junto, o porquê junto com acento. Prestem atenção. A gente utiliza quando a palavra anteceder de um artigo. Então, sempre que vinha antes de um artigo, vocês lembram de artigo? O, a, os, as, uma, uns, umas. Então, sempre que vim, Tiana, antes de um artigo, eu já sei que é o porquê junto com acento, tá certo? Por quê? Porque o porquê, ele vai vir como um substantivo, certo? Presta atenção. Tia vai escrever aqui. Aí, o porquê brigou comigo. Olha só, gente. O porquê brigou comigo. Ele veio antes de quê? De um artigo. Certo? Pegaram isso? Alguma dúvida? Deixa eu te pegar mais um exemplo aqui do livro de vocês, do porquê junto. Outra aqui, bem interessante, ó. Não sei o porquê de tanta briga. Não sei o porquê de tanta briga. Veio antes do que, meus amores? Antes de um artigo. Certo, turminha? Vocês viram que não é difícil. Vamos relembrar. Vamos lá. Deixa eu te apagar aqui. Fácil demais. A gente agora vai praticar, certo? Ó, porque separado, sem acento, porque separado, com acento. Porque junto, sem acento, porque junto, com acento. Vamos relembrar porque, tia Ana, separado, sem acento, ele vai ser utilizado numa frase interrogativa em perguntas no início. Porque separado com acento, Tiana, também é utilizado em uma frase interrogativa, só que no final, certo? Porque junto, Tiana, sem acento, eu vou responder, eu vou afirmar, eu vou dar uma explicação, certo? Porque junto com acento, Tiana, ele sempre vem antes dele, vem um artigo. Certo? Ficou fácil? Então, Tiana vai deixar o vídeo, vocês irão assistir e em seguida voltaremos para treinar. Assistam com bastante atenção. Olá! Como usar o porquê, porquê, porquê ou porquê? Preste muita atenção para ficar fácil. Veja nesta frase. Eu quero saber por que o gato mia. Veja que o porquê é separado. Sempre que for uma pergunta, o porquê será separado. Vamos a mais um exemplo. O gato mia porque ele gosta. Repare, o porquê está escrito junto. Então, sempre que for uma resposta, será escrito junto. Mais um exemplo. O gato mia por quê? Veja que o porquê agora está separado e também possui um acento circunflexo. Então, no final de uma pergunta, se escreve separado e com acento. Mais um exemplo. Eu vou explicar o porquê do gato miar depois.
Veja, o porquê agora está junto com o acento circunflexo. Então, sempre que você encontrar o ou um na frente do porquê, ele vai levar acento. Vamos ao resumo. Porquê separado quando for pergunta. Porquê junto quando for resposta. E sempre que você encontrar o porquê no final da frase ou com o ou um na frente dele, sempre vai ter acento circunflexo. Vamos para os exercícios. Complete com o porquê correto. Não sei o porquê disso. Por que você não quer saber? Vou estudar porque preciso passar. Você não fez a lição? Por quê? Pense um pouquinho. Lembre da aula. Vamos às respostas. Então, não sei o porquê disso. Lembre-se, isto é uma resposta. Eu não sei o porquê disso. Então, o porquê é junto. Leva acento? Você viu a regra? Se houver um o ou um na frente, leva acento. Então porquê junto com acento? Veja que agora é uma pergunta. Por que você quer saber? Então, é porquê separado. Vamos lá, lembrando da regrinha. Vou estudar porque preciso passar. Vejam que é uma resposta. Então, é porquê junto. Você não fez a lição? Por quê? É uma pergunta, então o porquê se escreve separado. E com acento, já que está no final da frase. Bom, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça, deixa aí o seu like, inscreva-se e compartilhe. Grande abraço e até o próximo vídeo. Assistiram? Ficou fácil, não ficou? Então vamos agora praticar. Tiana, apaga o quadro. Isso. E vamos praticar. Página 232, primeira questão. Certo que diz assim, muito fácil. Numere corretamente com o uso dos porquês. Certo? Então tem porquê separado com acento, porquê junto sem acento e o porquê junto com acento. Diz assim, porquê separado com acento. A gente utiliza para porquê separado, sem acento, a gente utiliza no início de perguntas e quando substituído por qual motivo, certo? Pelos quais. Então, é o Porquê separado, Tiana, com acento, a gente utiliza no final de frases interrogativas. Porque junto, Tiana, sem acento, era para dar respostas. Eita, quase não sai. Para dar respostas. E porque junto, Tiana, com acento, quando é um substantivo, sinônimo de motivo e razão, e sempre antecede a um artigo. 4. Certo? Tudo certinho? Então, vamos lá. 2. Escreva frases usando os porquês que você aprendeu. Então, você irá formar uma frase. Porquê separado, sem acento. Porquê separado, com acento. Porquê junto, sem acento. E o porquê junto, com acento. O 2 é pessoal. Tá certo, gente? O 3 diz assim, transforma as frases afirmativas em frases interrogativas. Muito fácil. Vamos lá. Então, vamos ver o que é que diz o livro. Diz assim, letra A, então está em frases afirmativas, né? Ele quer que a gente coloque em interrogativas. Então, a gente vai transformar. Diz assim, eles foram passear no parque. Como é que a gente pode colocar aí? Eles foram passear no parque. Então, a gente pode botar porque eles foram passear no parque. Eu utilizei o porquê separado, sem acento, porque ele veio no início. Na letra B, eu vou utilizar o porquê, Tiana, separado
com acento. Então, eu já sei que ele vai para o final da frase, da pergunta. Os índios não estão felizes. Aí, os índios não estão felizes. Por quê? Entenderam? Tiana poderia botar. Por que os índios não estão felizes? Também seria o porquê separado sem acento. Mas eu quis também usar o porquê separado com acento. Então, eu já sei que fica lá no final. Então, os índios não estão felizes. Por quê? Então, todas as duas se transformaram em frases interrogativas. Certo, meus amores? E a quarta questão. Tia vai apagar o quadro para responder a 4. Quesito 4. O 4 que diz assim, prestem atenção, certo? Diz assim, qual tipo de porquê devo usar? Marque corretamente. Presta atenção, então a gente vai marcar um X, certo? Então, A, B, C e D. Então, tem assim. Não é isso? Vamos ver como é que vai ficar. A gente vai fazer a utilização dos porquês corretamente. Certo, turma? Então, diz assim. O jogo acabou. Por quê? É uma frase interrogativa. Só que não está no início, Tiana. Se não está no início, então é o porquê separado com acento. B diz assim. A ponte desabou porque estava velha. Uma frase afirmativa. Então, porquê, Tiana? Junto, sem acento. Letra C. Não há porquê separado sem acento. Porque não pode ser o separado com acento, Tiana, porque eu sei que ele tem que ficar no final. Certo. E a D, ele caiu porque não prestou atenção. É uma resposta. Então, porque junto, sem acento. Observaram, meus amores, que não é difícil e a gente aprendendo a regrinha, a gente não vai mais errar. Certo, meus amores? Então, Tiana vai deixar a página 233 para casa. Não esqueçam de colocar a data de hoje, por favor. Certo? 233 para casa, onde, com certeza, se surgir alguma dúvida, que sempre surge na hora que a gente vai fazer sozinho a atividade, vocês anotem e procura Tiana para que a gente possa tirar toda a dúvida. Mas lembrando que vamos praticar bastante. A página 233, vocês irão continuar, que diz assim, o quesito 5. Reescreva as frases usando o porquê junto sem acento ou porquê junto com acento. Atenção! Os alunos sabem o porquê do seu sucesso. E aí, lembre do artigo. Se vir antes um artigo, eu já sei que é o porquê junto com acento. Vamos, porque será melhor. É uma explicação, é um motivo. Queremos saber o porquê de seu silêncio. Sabem por que estou com sono? Porque dormi pouco a noite passada. Fácil demais. 6 diz assim. Transforme as frases afirmativas em interrogativas. Foi o que a gente fez na questão 3. Certo? Use duas possibilidades. Você vai usar o porquê separado, sem acento, e o porquê separado com acento, do jeito que a Ana fez. Certo, turma? Ela ficou triste, Lúcia estava chorando, o aluno chegou atrasado. Então, você vai botar o porquê separado e depois vai botar na mesma frase o porquê separado com acento. Então, para cada um, vocês vão usar as duas formas dos porquês. Certo, meus amores? Tiana deseja um ótimo dia para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, quarto ano. Um beijo para vocês.